E aí, beleza? Seguinte, hoje eu vou então ensinar aqui para você como que faz um parâmetro compartilhado, né, para poder criar um carimbo parametrizado do jeito que você quer, com as coisas que você quer, não só usando os parâmetros do próprio Revit. Então a gente vai aprender a criar esses parâmetros, certo? Então aqui eu tô numa folha, né? Essa daqui é uma folha parametrizada que eu já criei, né? Que tem como eu colocar a largura e a altura que eu quiser aqui. Então vamos lá, né? Primeiro passo para a gente criar esse parâmetro compartilhado é vir aqui na aba gerenciar, tá? Então primeiramente a gente vai criar um parâmetro compartilhado. Como que é isso? Qual que é a diferença aqui entre parâmetro compartilhado e parâmetro do projeto? Parâmetro compartilhado é como se fosse a nuvem, né? Como se a gente estivesse colocando algo na nuvem. Então, quando a gente cria um parâmetro aqui no parâmetro compartilhado, ou seja, um parâmetro dentro da nuvem, todo projeto que a gente abrir e a gente inserir essa nossa pasta, onde ela vai estar armazenada, todos os parâmetros que estão nelas vão vir para o seu projeto, certo? E já o parâmetro de projeto cada projeto tem o seu próprio parâmetro. Então, se você acrescentar um parâmetro de projeto nesse projeto, no próximo projeto você vai ter que acrescentar outro, entendeu? Então essa é a diferença. Então, primeiro a gente vai aqui em parâmetros compartilhados. Aqui no caso eu estou com o meu aqui, mas a gente vai aprender a criar. Então, clicou aqui em parâmetros compartilhados, a gente vem em criar, certo? E aí, como que tem que ser isso? Você tem que criar uma pasta. Eu criei uma pasta aqui, tá dentro do meu HD esse. E aí, você cria uma pasta e eu criei uma pasta de parâmetros compartilhados. E aí você vai criar o nome aqui. Eu criei parâmetros e só. Cria o nome que você quer, sei lá, parâmetros Diogo, parâmetros, sei lá, o seu nome, entendeu? Então, parâmetros, salvar. Na hora que você salvar, ele vai estar aqui, certo? E aí você vai vir em novo grupo. Então, primeiro você vai criar um novo grupo. Então, aqui eu criei um novo grupo de carimbos. Então, eu crio um grupo de carimbos e dentro desse grupo eu vou adicionar parâmetros pro meu carimbo, certo? E aí mais uma coisa, antes disso aqui, quando a gente for criar o parâmetro, a gente vai criar ele tem que ter um endereço, certo? Então, o endereço dele vai ser aqui em informações do projeto, tá? Então, aqui em informações do projeto, eu vou colocar os meus parâmetros. Aqui no meu já tá, então isso tudo aqui foi eu que criei, certo? Ocupação, essa aba de construção. Então presta atenção nessas abas, construção, dados de identidade, análise de energia, papapá, geral. Esses dados essas abas eu vou mostrar para vocês onde que eu acho, certo? Então criei um novo grupo, carimbos, né? E aqui eu vou criar um novo parâmetro. Então vamos criar um novo parâmetro aqui. Vamos colocar um parâmetro, vamos supor, não sei, nome do cliente, nome cliente, tá? Criei um parâmetro aqui, vou sempre deixar em comum e vou deixar sempre em texto, certo? Criei um parâmetro de texto, dou um OK e aqui ele criou, cadê? Vamos achar aqui, nome cliente, certo? Aqui é só isso, dei um OK e pronto. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que inserir esse parâmetro que a gente colocou compartilhado dentro do parâmetro do meu projeto. Então, eu tenho que adicionar ele dentro do meu projeto. Então, eu vou lá em parâmetros do projeto, certo? Vou achar ele, olha, vou achar não, vou adicionar ele, certo? Clico em adicionar, eu criei um parâmetro compartilhado, então eu venho em parâmetros compartilhados,
vou selecionar ele aqui dentro do meu, no seu caso, você vai criar o carimbos, né? E vai criar esse parâmetro. Ele vai estar aqui só ele de parâmetro inicialmente, né? O meu tá tudo isso porque eu criei antes. Então aqui, procuro aqui o meu nome cliente, ok, tá? Esse daqui vai ser um parâmetro de instância, né? E aí, eu tenho que criar o endereço dele, onde que ele vai ficar. Porque o parâmetro ele tem que ter um local onde ele vai ficar para você poder editar ele, certo? Então, eu venho aqui, ó, vou aqui embaixo, vou procurar o... Cadê? É mais para cima, informações do projeto. Aqui, informações do projeto. Cliquei, esse é o meu endereço aqui, certo? Informações do projeto. E agora eu quero saber em qual aba daquelas, lembra, geral, construção, qual dessas abas que eu vou colocar. Então aqui tem todas essas abas. Se tem algum texto aqui que não tinha naquela aba, ele vai criar uma nova aba. Então eu posso colocar, sei lá, dados de identidade. No caso, nome do cliente, pode ser dados de identidade. Eu venho aqui, coloco dados de identidade, ele vai criar esse meu parâmetro dentro do informações do projeto na aba dados de identidade, certo? Vou lá e dou um OK, tá? E dou OK de novo. Pronto, ele já está aqui no meu projeto. E agora eu tenho que só adicionar ele à minha prancha, ao meu carimbo. Então eu vou dar aqui editar família no meu carimbo. Entrei dentro da minha família. E agora, aqui eu já tenho o nome do cliente, certo? E aí eu venho aqui eu vou apagar esse nome do cliente, só para você ver certinho. Então eu apaguei o nome do cliente e aqui eu vou colocar o nome do cliente. Vamos lá então. Eu vou vir aqui, ó, deixa eu tirar isso daqui. Eu vou vir aqui em criar, tá? E aqui dentro eu vou criar uma legenda, certo? Deixa eu tirar daqui. Eu vou aqui criar e vou criar uma legenda. Cliquei em legenda, vou colocar ela aqui. Então aqui na hora que eu cliquei ele vai aparecer essa janelinha. E aqui a gente vai inserir aquele parâmetro que a gente criou. Então a gente vem aqui, ó, em adicionar parâmetro. Clica em adicionar parâmetro. Aqui, por que a gente criou parâmetro compartilhado? Porque aqui ele só aceita o parâmetro compartilhado, tá? Porque ele tem que buscar lá de uma pasta, lá de dentro da nuvem, tá? Senão ele não cria. Se você criar só um parâmetro de projeto lá, ele não vai encontrar ele aqui. Então eu tenho que criar um parâmetro compartilhado. Então aqui eu vou lá selecionar de novo o meu parâmetro compartilhado, nome do cliente, OK. Achei, dei OK. Agora eu adiciono ele aqui para minha lista, tá? Nome do cliente e dou um OK. Aqui ele veio esse tamanho gigante aqui. Eu posso só alterar. Deixa eu ver qual que é o 2,5 esse texto. Venho aqui, coloco 2,5. Acho que 2,5 bold. Coloco 2,5, ajusto ele para cá, nome do cliente e pronto. Simples assim. Criei aqui o nome do cliente e agora eu vou carregar a minha prancha lá aqui no meu projeto, certo? Sempre que deixa eu voltar aqui rapidinho. Sempre que eu criar aqui a minha prancha, vou carregar no projeto, eu sempre coloco substituir a versão existente e seus valores de parâmetros. Porque como a gente criou um novo parâmetro, a gente alterou um parâmetro, a gente tem que colocar para ele substituir os parâmetros daquela minha folha, certo? Então pronto, ele está aqui. Se você clicar aqui no seu carimbo, ele vai estar um ponto de interrogação. Você pode escrever por aqui, ou então você pode ir lá no endereço, certo? Vem aqui em gerenciar, lembra o endereço? Informações do projeto,
Aqui a gente vai procurar dados da identidade e aqui está ele, ó, nome do cliente. Então eu posso vir aqui e colocar, não sei, Igor Henrique, certo? E aí eu venho aqui, coloco OK, pronto. Ele já está aqui, certo? Agora se eu vou dar um Ctrl C nessa folha aqui, vou vir aqui em outro, vou apagar esse daqui e vou colar ele alinhado com a vista atual. Então eu venho aqui, ó, tá lá, Igor Henrique. Se eu mudar aqui para Bruno, eu volto lá, tá parametrizado. Beleza? Simples assim. Tudo aqui que eu criei foi de texto. E aí você monta seu carimbo e seja feliz. Beleza? Então, é isso aí. Abraço, valeu.